Olá, amigos, tudo bem? Em tempos de pandemia, nos perguntamos muito: será que vale a pena os homens viajarem por aí levando e trazendo micro-organismos? Bom, podemos usar alguns exemplos da história para que cada um tire as suas próprias conclusões. Então vamos voltar no tempo, mexer com o tempo, refletir sobre os acontecimentos? Vamos lá? Já tivemos incontáveis surtos na história. O surto é localizado, crescimento acelerado ali rapidinho, numa região, pode ser até em um bairro. As epidemias têm uma escala maior, também um crescimento rápido em uma região maior, cidades, um estado, até mesmo um país. A pandemia atinge diversas regiões do planeta. Então tivemos incontáveis surtos, várias epidemias e algumas pandemias. E o que a gente pode aprender com esse processo? A epidemia de peste negra na Europa do século XIV assolou o continente. E a peste negra, ela não é europeia. Ela chegou na Europa junto com as caravanas de comércio vindas do Oriente. Aí, de forma automática, alguns pensam assim, era só não ter ido para o Oriente. O fato é que, terminada a epidemia, que eles conseguiram controlar, melhorando as condições, a limpeza, a higiene, conseguiram reestruturar o continente, a Europa vai viver uma época maravilhosa a partir do século XV, principalmente com o Renascimento, expansão marítima, reflexões sobre os entendimentos religiosos. Olha, crescimento. A gente pode falar de epidemias na América, quando os europeus chegaram aqui trazendo vários micro-organismos contra os quais os índios não tinham nenhuma imunidade. Populações indígenas destruídas. Um outro acontecimento. No século XX, a gente viveu a pandemia de gripe espanhola. O impacto no mundo é assustador. É assustador. E também com um esforço muito grande naquela época, aquela pandemia foi controlada, graças a Deus. E aí, tivemos no início do século XXI uma pandemia de H1N1 controlada de forma bem mais rápida do que Covid-19. O fato é que, desde quando os homens viajam para lugares distantes, essa possibilidade de micro-organismos viajarem juntos existe. Se a gente pensar assim, olha, então é só a gente cortar o contato com outras regiões. O que acontece é que só existe crescimento no contato com o diferente. Mais do mesmo dificilmente consegue evolução. Então vamos pautar em dois exemplos aqui. Europa feudal. Se alguns europeus não tivessem ousado e saído da Europa para praticar comércio com regiões distantes, trazendo novidades, novas formas de pensar, porque você convive com outro, que tem outra religião, outra cultura. Se isso não tivesse acontecido, talvez os europeus ainda estivessem dentro do feudo, isolados, buscando a autossuficiência, que não é uma atitude, nesses termos, humilde, ela é arrogante. Porque quando eu falo que eu não preciso do outro, eu não estou sendo humilde. Em termos políticos e econômicos, eu estou me colocando numa condição maior, mais alta. Isso é muito complexo.
Um outro exemplo que a gente pode trabalhar é a questão da América, né? O continente americano ele ficou isolado geograficamente desde o descongelamento das águas no Estreito de Bering. Os povos muito espalhados aqui no continente americano. E quando os europeus chegaram aqui no final do século XV, ninguém conhecia a roda. Ninguém conhecia a roda, não se usava roda na América. Porque esse conhecimento foi desenvolvido, mas não chegou aqui. Então, as viagens, o contato, permite o avanço científico, o avanço econômico, a troca de produção, porque um se especializa numa produção, o outro se especializa na outra produção, também associado às condições de meio ambiente, né? As produções de área fria, as produções de área quente. Se a gente se isola e foge deste processo, nós perdemos em termos de evolução científica, em termos de evolução cultural, em termos de evolução moral. Porque o isolamento dificulta, cria barreiras para eu saber conviver com o diferente. Então isso precisa ser pensado com muito carinho. E eu estou falando do isolamento em termos de não ter relações comerciais e diplomáticas com países. Isso é muito complexo. É só observar hoje países que optam por essa situação. E quando a gente usa dessa experiência que estamos vivendo para falar disso, podemos refletir num ponto básico. Precisamos sempre, né, em todas as relações nas quais vivemos, arcar com bônus e o ônus. O bônus é a evolução, é o crescimento, é o desenvolvimento tecnológico que é permitido nesse contato. O ônus são as coisas negativas que porventura vierem. É só nos prepararmos. O fato é que esse contato entre as regiões do mundo, ele é movido historicamente pelo comércio. É o comércio que, desde o passado distante, fez o homem caminhar para buscar e levar mercadorias. E assim fez com o conhecimento, e assim fez com a cultura, assim fez com a arte, fazendo com que o mundo evoluísse de uma forma muito mais acelerada. Ao focarmos nessa questão, talvez estejamos fugindo de uma questão que é primordial. Todas as pandemias, epidemias do mundo tiveram uma evolução, né, uma solução a partir, não exclusivamente, mas a partir das melhorias das condições de higiene, que não são só água, sabão e álcool, são também questões de saneamento básico. E outra coisa que talvez nos incomode é que salta aos olhos à nossa frente as dificuldades e as diferenças que o mundo ainda tem entre os seus cidadãos. Existe o conhecimento, existe a tecnologia, existem muitos cuidados de higiene, mas infelizmente não é todo mundo que tem acesso. Então essa situação é muito mais complexa do que as pessoas viajando, negociando, produzindo conhecimento, cultura e qualquer outro desdobramento que acontece no contato entre povos diferentes. A diferença enriquece em todos os sentidos. Precisamos também pensar nisso e cada um chegar a seu próprio entendimento. A evolução, ela vai acontecer, principalmente quando nós olharmos para aquilo que é mais importante, aproveitarmos todos os bônus e tentarmos reduzir
de forma inteligente e responsável os desdobramentos negativos quando eles acontecerem. Depende de cada um de nós que essa experiência com a pandemia sirva para mexer com o nosso íntimo, para que a gente consiga valorizar o que de fato é importante, para que sejamos capazes de construir valores morais mais elevados e assim transformando esse planeta num lugar mais justo, mais equilibrado, mais humano, mais igualitário. É um caminho a ser construído. Evolução moral, científica e humana. Fomos convidados a fazer parte desse processo. Cada um de nós que faça a sua parte. Um beijo para cada um de vocês.